a vida do Éden, ó Pai, aquilo que está no teu coração, ó Pai, que esta palavra venha, Pai, de encontro, quebrando as resistências da nossa mente, as barreiras, a incredulidade, porque muitas vezes não enxergamos, Pai, o mover espiritual, mas é nesta noite que as palavras sejam temperadas com a tua unção, com o teu poder e com a tua graça, e que o Senhor toma mesmo a vida do teu servo, Pai, fluindo por meio da vida dele, para poder, Pai, falar conosco o que o Senhor quer falar, trazer uma palavra rema, uma palavra revelada nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Deus seja louvado. Aleluia, igreja. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Um privilégio para nós estar diante do Senhor nessa noite, não é verdade? Sim. Amém. Amados, pastor, você me enganou um pouquinho, viu? Você falou que quando sobe aqui dá um friozinho. Não, dá um friozão. Dá friozinho não. Friozão. Amém, amados? Amados, quem veio aqui buscar o milagre de Deus? Eu não tenho uma notícia para você não. Porque a minha Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos ou que nós pedimos. Então muitas vezes nós estamos pedindo, Senhor, faz um milagre em mim, mas Ele quer fazer mais. Ele quer fazer de você o próprio milagre. Muitas das vezes nós pedimos, Senhor, me dá uma bênção. Ele fala, não, eu quero fazer de você a própria bênção. Então, amados, que nessa noite nós possamos mudar a nossa comunicação com o Senhor, amém? Para que Ele possa fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos no nosso pedido. Tudo aquilo que nós pensamos e pedimos. Amados, abra a tua Bíblia no Salmo 119, versículo 130. Assim diz a palavra de Deus. A revelação das palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Salmo 119, versículo 130. A revelação das palavras de Deus esclarece e dá entendimento aos simples. Amados, note você que aqui não está dizendo que a palavra de Deus esclarece. Aqui está dizendo que a revelação da palavra de Deus esclarece e dá entendimento aos simples. Amados, a gente vai caminhando com o Senhor, a gente vai experimentando. A revelação de Deus é uma revelação progressiva, amém? É muito tremendo, a gente vai caminhando com o Senhor e o Senhor vai nos revelando tantas coisas. Amados, quando eu casei, o Senhor trouxe uma revelação acerca do casamento. O Senhor me mostrou que o casamento, na verdade, o propósito do casamento é você se parecer com Cristo. Quando eu descobri essa verdade, meu casamento mudou. Porque isso foi uma revelação de Deus para a minha vida. O casamento, o propósito do casamento é você se parecer com Cristo. Sabe por quê, amados? Porque se parecer com Cristo aqui na igreja é muito fácil, né? Você veste um terno, você coloca uma Bíblia debaixo do braço, você louva o Senhor, não é mesmo? Mas dentro do casamento é aonde o Senhor nos coloca mais parecido com Cristo, porque é onde você tem que perdoar todos os dias, é onde você tem que renunciar todos os dias, amém? É onde você tem que se calar todos os dias, e ali, amados, é onde você se parece com Cristo. Talvez você não saiba até hoje qual é o propósito do casamento. Vocês que estão noivos, pessoas que estão noivos, estão pensando em casar, não se iluda. A revelação do casamento, amado, o Senhor quer te levar a te parecer com Cristo. Amados, Martinho Lutero disse algo muito forte. Ele disse que em um ano de casado, ele se tornou mais santo do que 10 anos no mosteiro. Um ano de casamento fez dele mais santo do que 10 anos no mosteiro. Martinho Lutero. Porque no casamento nós precisamos exercer aquilo que só Cristo exerceu, amém, amado? Então a gente vai caminhando com essas revelações de Deus. Outra revelação que
que Deus me trouxe sobre pessoas. Eu descobri, amados, que tudo que Deus vai fazer nas nossas vidas, Ele vai fazer através de pessoas. Deus nunca vai fazer nada direto na sua vida. Ele sempre vai usar uma pessoa. Então você precisa alargar as suas tendas de relacionamentos. Porque o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer através de alguém. Então não despreze, amados, o irmão que está à sua direita e o irmão que está à sua esquerda. Porque você não sabe o que Deus pode fazer na vida dele. Aprenda isso nessa noite. Quando a gente vai caminhando, eu estou falando um pouco das revelações que eu tive com Deus, claro. Cada um tem uma experiência com Deus. Amados, sobre lutas, o Senhor me trouxe uma revelação muito forte. Muito forte, amados. Eu estava passando pelo maior problema da minha vida. Esse era o meu problema. Amados, como eu orei, pastor Roberto? Eu ia para o monte, eu ia para a vigília, eu ia para a igreja. Como eu orei? E eu olhava para o problema estava lá no mesmo lugar. Então eu passei a chorar na presença de Deus. Chorei, me quebrantei, olhava para o problema no mesmo lugar. Aí eu passei a louvar o Senhor para ver se acontecia alguma coisa. Amados, o problema no mesmo lugar. Sabe o que aconteceu? Quando eu olhei para mim, eu percebi que eu mudei. Porque se eu passei a orar mais, eu passei a estar mais em santidade, eu passei a buscar mais o Senhor. Se eu chorei mais na presença de Deus, eu passei a ser mais quebrantado na presença de Deus. Então eu percebi que na verdade, muitas das vezes nós estamos olhando para o problema e pedindo: Senhor, muda esse problema. E o Senhor está usando o problema para nos mudar. Então são algumas revelações que a gente vai caminhando com Deus, a gente vai aprendendo. E como isso é maravilhoso! Como isso é maravilhoso! Só que, amados, nessa noite eu quero falar sobre a maior revelação que eu e você podemos ter diante de Deus. Amados, você pode ter muitas revelações de Deus, mas se você não tiver essa verdade muito clara no seu coração, amados, a sua caminhada se torna vulnerável. A maior revelação que nós podemos ter é sobre o amor de Deus. Amados, quando você tem a revelação do amor de Deus, ninguém te para. O diabo não te para. As circunstâncias não te param. As lutas não te param. Quando você tem certeza do amor de Deus. Amados, eu lembro, estou falando de algumas lutas, vou falar sobre outra. Mas eu passei, uma das maiores lutas que eu passei na minha vida, eu perdi tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha. Naquele momento ali, eu estava diante de uma profeta e ela se levantou e ela disse: é assim diz o Senhor. Eu falei: agora que ela vai falar. Ela vai falar que o Senhor vai se levantar do trono. Ela vai falar que o Senhor vai mandar um anjo naquele lugar. Ela vai falar: o Senhor manda dizer que Ele tem se agradado de você e que Ele te ama. Amados, aquilo foi como se uma, sabe? Vocês estão segurando assim? Um dia eu estava aqui tomando óleo, esqueci, era o óleo. As pessoas queriam uma bagunça. Eu esqueci que era o óleo. Pá! Aí pronto. Aí, o tal do chaca-taca na igreja, quase quebrou o púlpito. Tem que prestar bastante atenção nesse óleo aqui, porque a gente confunde com a água. Amados, ela vira para mim e fala: eu esperava tudo, de menos isso. Eu esperava que ela o Senhor vai se levantando. O Senhor manda dizer que Ele tem se agradado de você e que Ele te ama. Amados, aquilo foi como fosse uma libertação. Quando eu recebi aquela verdade, amados, eu saí dali assim, liberto. Eu falei: ninguém me para, o diabo não me para, ninguém me para. Porque muitas das vezes, amados, você precisa caminhar sobre a revelação de Deus. Sabe por quê? Amados, porque o principal objetivo do diabo é o principal. Amados, você vê separações em famílias, você vê desastre, você vê tudo, mas o principal objetivo do diabo é que você olhe para Deus. Ela vai é que pegar. você não reconheça o amor de Deus. E muitas das vezes nós somos tentados, amados, a ver a circunstância e perguntar: aonde estava Deus? Aonde está o amor de Deus? Muitas vezes nós somos tentados. Então, amados, quando você tem essa verdade muito clara no seu coração, amados, ninguém te para. E nessa noite, amados, nós vamos sair por aquela porta ali diferente do que nós entramos. Porque quando você recebe uma revelação de Deus, amados, nós ministramos aqui no culto de sexta-feira. Amados, a gente impõe as mãos, a gente ministra com óleo, a gente expulsa demônio, mas quando sai uma palavra no altar, aqui, uma revelação, a pessoa sai por aquela porta
comportamento, mudar o modo de pensar, mudar a esperança que ela tem. Amados, tá bom. Então, pastor, quando o culto foi instituído aqui, eu falei: Sérgio, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse será o slogan desse culto. Tem tudo, mas a verdade vos libertará. Então, amados, que nessa noite você receba essa revelação do amor de Deus, porque com ela, amados, ninguém pode te parar. Amém? Ninguém pode te parar. Amados, Deus te ama. E pronto. Eu estava fazendo esboço em casa, aí eu falei assim: é isso, Rosana, vou falar isso lá. Deus te ama e pronto, como é? Muito fraco esse negócio seu. Eu falei: não, Rosana, é uma revelação. Ela falou: não, é muito fraco, Deus te ama e pronto. Amados, exatamente, Deus te ama e pronto, e ponto final. Ponto final. Amados, esse culto poderia terminar aqui agora. Essa revelação que você recebeu, que Deus te chama e pronto, o culto já poderia terminar, pastor. As pessoas poderiam pegar essa revelação e ir embora para casa, e viver em novidade de vida, e viver uma nova vida na presença de Deus, porque é tudo que você precisa entender é sobre o amor de Deus. Porque quando eu entendi, amados, porque nós somos tentados, sabe por quê? Porque as lutas nos fazem: o que eu estou fazendo de errado, Senhor? Onde estou errando? Mas quando você sabe, não, Ele me ama, aí você sabe que o seu inimigo, ele está se levantando contra você, para que essa verdade não seja muito clara no seu coração. Caminhe sobre essa verdade. Caminhe sobre essa verdade. Porque nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Diabo, as suas mentiras estão com os dias contados. As suas mentiras sobre o amor de Deus, sobre cada um de nós, estão com seus dias contados. Eu declaro sobre esse altar aqui nessa noite que as mentiras do diabo estão com dias contados, porque nós sairemos por aquela porta tendo essa verdade muito clara nos nossos corações. É o amor de Deus. Nada pode nos separar desse amor. Romanos capítulo 8, versículo 32, 31. Ah, Deus, me ajuda, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida nessa noite. Pediremos, pois, à vista dessas coisas. Deixa eu falar algo aqui, amado. O título que está na minha Bíblia está assim, ó: as provas e a certeza do amor de Deus. Quando você tiver dúvida, abre em Romanos capítulo 8, versículo 31. Pediremos, pois, acerca dessas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Amém. Aleluia! Amados, se a Bíblia fosse um livro que tivesse apenas uma página, essa página seria uma página perfeita. Tudo
Tudo que nós precisamos saber sobre o amor de Deus está aqui. Mas eu queria falar algo sobre o amor de Deus, porque esse texto ele fala de coisas que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será que a tribulação pode nos separar do amor de Cristo? Amados, aqui está falando todos os itens que pode te colocar dúvida em relação ao amor de Deus. É tribulação, mas a minha Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, que essa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. Até a tribulação que está contra nós, para o Senhor, ela causa em nós um eterno peso de glória. Todo esse texto aqui está falando daquilo que porventura poderia nos separar do amor de Cristo, porventura. Mas para cada palavra que está aqui, eu tenho uma resposta de Deus. Para a tribulação, ou será angústia? Eu vou lá no Salmo 46, versículo 1. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu estou fazendo aqui um paralelo entre aquilo que pode nos separar e aonde o Senhor nos leva, para que o amor dele possa suplantar tudo aquilo que porventura pode nos separar do amor de Deus. É angústia. Angústia não é você não. Perseguição também não vai dar não. Porque em Êxodo capítulo 14, a minha Bíblia diz que o exército de Faraó estava atrás dos filhos de Deus. E Deus manda Moisés toca o mar, e o mar se abre, e o povo passa a pés enxuto. Perseguição também não vai dar não, para separar do amor de Deus não. Vamos lá, vamos tentar. Fome. A minha Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 26. Abre, por favor. Essa eu vou decorar. É muito grande. Seis. 26. Aqui está falando que a fome pode nos separar do amor de Deus? Engraçado que aqui na minha Bíblia, em Mateus capítulo 6, versículo 26, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta, porventura não valei vós muito mais do que as aves do céu? Essa aqui também não vai dar não, para nos separar do amor de Deus não. Vamos para outra? Nudez. Mateus 6, 28. Está muito fraco essas tentativas de nos separar do amor de Deus. Está muito fraco. Mateus 6, 28. Nudez. Será que ela pode? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham em fio, nem fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Essa aqui também não vai dar não. E o perigo? Será que o perigo pode nos separar do amor de Deus? A minha Bíblia, a sua Bíblia diz no Salmo 23, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal, porque o Senhor está comigo. O perigo também não vai ter condições não. O perigo também vai ter condições de me separar do amor de Deus não. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz Salmo 23, o Senhor está comigo. E a espada? Será que a espada tem condições para a gente poder encerrar aqui esse entendimento? 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, quando Davi está ali diante de Golias, e Davi vira para Golias: tu vem contra mim com espadas, com lanças e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Também não vai dar espada não. A espada também não vai nos separar do amor de Deus não. Não vai conseguir nos separar do amor de Deus não. Vai não. Amados, nenhum pecado pode nos separar do amor de Deus. Por muito tempo eu ouvi assim: não, pecado nos separa do amor de Deus não. Sabe por quê? Quando eu e você estávamos lá no mundo, nós estávamos em pecado ou em santidade? Pecado. Quem que nos alcançou lá fora? O amor de Deus.
Então nenhum pecado pode nos separar do amor de Deus. Só que o que eu quero falar nessa noite, como filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa, ele sabe pecado, mas aquilo não separou ele do amor do pai. O pai que representa Deus ali, o amor continuou mesmo. Porque uma coisa, amados, eu quero, na verdade, que o seu povo no coração está exatamente aqui. Na verdade, amados, uma coisa é ser amado por Deus. O que eu quero falar aqui nessa noite é exatamente isso. Uma outra coisa é você usufruir desse amor. Sabe por quê? Porque você acha que Deus ama mais você do que aquele que está no mundo? Não, o amor de Deus é o mesmo. A diferença entre nós e eles é que nós decidimos usufruir desse amor. Nós decidimos nos beneficiar desse amor. E eles ainda não sabem que eles podem se beneficiar. Mas o amor de Deus é o mesmo. É o mesmo. Eu contei aqui outro dia, deixa eu tentar explicar assim, muito longe o amor de Deus. Eu gente, não quero comparar nada. Rosana é minha esposa. Ela me ama. Não ama, Rosana? Acho que é por adulto. Ama. A Rosana, ela sabe que ela adora chocolate. O que ela faz? Ela passa em frente ao show, compra chocolate para ela. Porque ela me ama. Amém? O que está acontecendo ali? Ela me ama, eu estou usufruindo desse amor, eu estou me beneficiando desse amor. E quando eu brigo com ela, amados, ela me ama do mesmo jeito, mas ela passa em frente à loja, passa direto. Ela passa direto. Quando eu brigo com ela. Está entendendo? É muito longe, você pensa assim, só muito longe o amor de Deus, mas toda a gente pode entender. O que eu quero falar aqui nessa noite é exatamente esse ponto. Uma coisa, amados, é você ser amado por Deus. Outra coisa bem diferente é você se beneficiar desse amor. E assim, o que a gente está vendo na igreja, as pessoas, Deus me ama, mas as pessoas estão vivendo assim, mas situações terríveis. Aonde está o amor de Deus? Aonde está o amor de Deus? Na verdade, amados, o que eu quero falar nessa noite é: Deus te ama. Mas você, além de te amar, você pode se beneficiar com esse amor. Sabe por quê? Eu lembro da história do jovem rico. Foi muito engraçado o jovem rico, por quê? Porque ele queria só ser salvo. Mas Jesus queria mais. Jesus queria que ele usufruísse dos benefícios da salvação. O jovem rico foi totalmente diferente de Davi. Porque ele diz: não, eu quero ser salvo. Mas quando Jesus chamou ele para desfrutar da alegria da salvação, ele falou: não, Davi é diferente. Senhor, no Salmo 51, torna-me a dar a alegria da salvação. Davi não queria salvação, Davi era os benefícios da salvação. Porque muitos de nós estamos aqui assim, amados. Amados, você tem muito motivo para ser salvo. Era para você assim, sabe? Só que nós estamos, às vezes, como jovem rico, nós estamos, como eles falam na crente, SS, não sei o quê, é sentado, salvo e satisfeito. Amado, mas eu não quero só isso de Deus. Eu quero me alegrar com a salvação. Eu quero me alegrar com a mão de Deus me alcançou. Que Ele me alcançou. Eu falei aqui de manhã. Eu falei, gente, é um milagre estar aqui 9 horas da manhã. Porque há 10 anos atrás, 9 horas, eu estava chegando em casa. Então eu cheguei aqui, pastor, eu falei, gente, é um milagre eu estar aqui. É um milagre você também estar aí. Nessa noite, amados, é um milagre você estar aí. É um milagre de Deus. Talvez você tenha pedido Deus um milagre, Deus faça isso, mas, amados, a maior coisa que Deus poderia fazer por você, Ele fez. Você está aqui. Quando as pessoas estavam caminhando com a gente, não estão mais. Então, cada dia na presença de Deus é um milagre, porque é o mundo inteiro conspirando contra você. Igual o pastor Roberto falou, que é uma guerra contra você e você está desapercebido nessa guerra. Você está caminhando como se não houvesse guerra. Se levante. Mas se levante primeiro entendendo o amor de Deus. Abra a tua Bíblia em Isaías 59, versículo 1. Amados, esse texto é muito interessante, sabe por quê? Porque na verdade é o que eu quero que o Senhor botou no meu coração.
Você entendeu que Deus te ama, mas você pode estar perguntando se Ele me ama tanto, por que eu estou passando por isso? Você vai entender por quê. Porque você, na verdade, você apenas você sabe que Deus te ama, mas você precisa tomar algumas decisões para que você possa se beneficiar desse amor tão grande de Deus, tão grande de Deus. Isaías 59, versículo 1 diz: eis que a mão do Senhor não está curta que não possa nos salvar, nem os teus ouvidos estão tapados que não possa nos ouvir, mas as vossas iniquidades têm feito separação entre nós e o vosso Deus. Somente até aqui. Aqui não está falando, amados, que as vossas iniquidades fazem separação entre nós e o amor de Deus. Aqui está falando que as vossas iniquidades fazem separação entre você e o que os benefícios do amor de Deus pode fazer por você. Sabe por quê? Eu cheguei nessa conclusão. Que aqui fala de mãos encolhidas. A mão dele está encolhida. Qual que é a função da mão, amados? A função da mão é abençoar, é tocar. Muitas das vezes o pastor ministra batismo do Espírito Santo. Aqui você vem aqui na frente, a mão do Senhor, eu fico bolado, eu fui lá 10 vezes, eu não consigo ser batizado. É porque às vezes as mãos do Senhor estão encolhidas. Aqui na verdade fala que as iniquidades estão fazendo separação entre você e aquilo que o amor de Deus pode fazer por você. As mãos estão encolhidas, a mão é algo para tocar, é algo para abençoar. Muitas vezes eu não estou sendo abençoado por Deus, é porque a mão está encolhida. O texto diz: os ouvidos estão tapados para que não possam ouvir. Amados, fale na comunicação. Você tem orado, e Deus não te responde. Você tem olhado para o amor de Deus e perguntado onde está o amor de Deus. Mas nessa noite, amados, nessa noite, eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a você pegar essa iniquidade que tem feito separação entre você e o que o amor de Deus pode fazer por você. Mas para isso você precisa ser muito corajoso. Para isso você precisa assim, ser muito decidido. Porque, amados, eu falei que hoje de manhã, amados, você pode estar revestido de uma roupagem, né, de crente, mas assim, amados, os homens podem fazer muito pouco por você, mas aquele que pode fazer por você, ele vê e sabe todas as coisas. E o dia que você tomar a decisão de colocar aqui no altar de Deus, aonde o fogo do Senhor ele queima, aonde o fogo do Senhor ele consome as nossas iniquidades, amados, você vai sair por aquela porta livre. Mas para você sair daquela porta livre, você tem que ter muita coragem. Muita coragem. Para falar assim: eu sei que iniquidade está na minha vida que tem me separado dos benefícios do amor de Deus. Porque esse, amado, é um retrato de uma pessoa que está em iniquidade, as mãos do Senhor encolhidas e os ouvidos tapados. Agora vamos ver o retrato de um homem que decidiu largar a iniquidade. Capítulo anterior, Isaías 58, versículo 8. Nós vimos o retrato de um homem que está caminhando com o Senhor e as mãos dele estão encolhidas. Agora nós vamos ver o retrato de um homem, sabe, que decidiu colocar no altar do Senhor toda a iniquidade que tem feito separação entre você e Deus. E olha uma coisa, amados, quando eu falo de iniquidade, você sabe quem fala, pastor? Eu não sabia. A palavra iniquidade no dicionário, ela quer dizer tornar normal aquilo que é pecado. Sabe o que nós aprendemos? A gente vai conversando com as pessoas vão tratando o pecado de problema. Entendeu? Eu tenho um problema de mentir. Não, você tem um pecado de mentir. Porque quando nós, amados, olhamos para as nossas iniquidades e classificamos elas como problema, o que acontece com o problema? Você pode resolver amanhã. Você pode resolver semana que vem. Pecado não. Se você tem um coração, se você deseja, sabe, caminhar com as mãos do Senhor estendidas, com os ouvidos do Senhor atentos à sua necessidade, amados, você precisa renunciar ao pecado. Então eu quero falar de iniquidade aqui hoje. Talvez você ache que é coisa muito grande. Estou falando de coisa muito pequena, que precisa ser tirado,
precisa ser deixado nessa noite aqui, para que você possa sair daquela porta, amado, livre, livre para viver o melhor de Deus. O Senhor tem o melhor para você. Quando o texto diz o melhor de Deus ainda está por vir, não é porque o melhor de Deus ainda vai acontecer, não. É porque Ele só está esperando você tomar essa decisão. Por isso que Ele ainda está por vir, porque você ainda não tomou a decisão. Estou falando, sabe de quê? De mentira, coisas assim, de pecado sexual, talvez pornografia, né? É uma iniquidade, sabe? Talvez os deveres da mulher com o marido, que é um dos problemas da igreja, é uma iniquidade, porque você está desobedecendo a palavra de Deus. Talvez, amados, como o pastor Beto falou aqui, a falta de interesse pelas coisas de Deus, isso é uma iniquidade, amado. Isso é uma iniquidade. Mas nessa noite, amados, nessa noite, eu quero desafiar você, sabe, a ser sincero com o Senhor nessa noite. Eu não sei o que o pastor Roberto ele quer fazer, se ele quer chamar vocês aqui na frente, um pouquinho depois, não sei, mas assim, eu queria fazer algo para essa igreja estar com jeito, não dá para fazer. O que eu fiz sexta-feira, que na verdade foi cada um com aquele papel de oração. Sabe por quê? Eu falei na sexta? Porque as pessoas gostam de colocar aqui necessidades. Mas sexta-feira eu convidei as pessoas para colocar aqui, sabe o quê? Iniquidades. Aqui está cheio de necessidade. Mas chegou a hora de colocar aqui diante do Senhor iniquidade. Porque isso também é uma necessidade, viu, gente? Se ver livre da iniquidade também é uma necessidade. É uma necessidade. Isaías 58, versículo 8. Esse é o retrato de um homem que decidiu tirar a iniquidade. Presta atenção, amado. Se a mão do Senhor está encolhida, presta atenção. Se os ouvidos dele estão tapados, presta atenção. Versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva. Romperá. A tua cura brotará sem detença. Sem a sua cura. Quantos de nós aqui estamos aqui precisamos ser curados? Aqui diz que ela brotará, brotará, brotará. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Você andará, mas sem olhar para trás, porque a glória do Senhor é a sua retaguarda. Que diremos coisas acerca dessas coisas? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Não precisa nem olhar para trás. Mas eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha muito medo. Subir rua que era escura, meu Deus, eu andava, olhando. Hoje eu não preciso mais, porque a glória do Senhor é minha agora. Versículo 9, gente, eu acho essa palavra tremenda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Amados, aqui o ouvido do Senhor está tapado. Ele está falando, então clamarás e Ele te responderás. Você já pensou caminhar com o Senhor assim? Você clamando e Ele respondendo? Você clamando e Ele respondendo? Aleluia! Gritarás por socorro e Ele dirá. Isso aqui. Falei um dia, já viu quando já aconteceu aqui, com os nossos filhos? Está no parque, aí subiu, aí só começa a gritar. E por exemplo, Sofia, só começa a gritar. Vai, eu estou aqui. Você não viu, o texto está falando isso. Você gritará por socorro. E socorro a gente não grita assim, não. Ó. Socorro, socorro. Não, socorro a gente grita socorro mesmo. Socorro, Senhor, socorro. Eu estou aqui. Calma. Aleluia. Esse é um retrato de um homem que decidiu deixar a iniquidade. Deixar a iniquidade. Ele dirá, eis-me aqui, eis-me aqui. Aqui, mano, mostra o Senhor com as mãos estendidas. E mostra os ouvidos do Senhor bem atento a nós. Porque Ele está falando, eis-me aqui, o que queres? Eu queria falar algo rapidamente aqui, antes da gente poder encerrar, sobre a ordem de Deus. Deus é tremendo, porque
esse texto de Isaías 59, ele deveria ser escrito assim: olha, os ouvidos do Senhor estão tapados, que não possam ouvir, e as suas mãos estão encolhidas, que não possam salvar. Porque primeiro ele ouve, depois ele estende. A mão é mais o amor de Deus, ele nos confunde. E ele está falando ao contrário, porque primeiro ele estende a mão, depois ele pergunta o que você quer. Esse é o amor de Deus. Primeiro ele estende, ele faz, depois ele pergunta o que você quer. Sabe o que acontece, amados? Quando o Senhor ele estende a mão, depois ele pergunta o que você quer, você não tem o que pedir. Eu falei que hoje o pastor Roberto é a figura de Deus, né? Para nós, a figura de Deus na igreja. Já viu? A gente vai no carro assim, né? Chega lá, pastor, não sei nada, eu vou falar com ele, estou querendo desistir, eu estou cansado, não, papá, e ele senta lá. Aí você senta e ele fala: ué, como é que você tem crescido na presença de Deus? Tu és uma bênção, aquela célula fala tão bem de você. Ele começa, aí quando ele fala: e aí, o que você quer falar? Não, pastor, esquece. Esquece. É o que Deus faz. É o que Deus faz. Por isso que a mão é estendida primeiro. Depois ele quer ouvir o que você quer. Depois que ele vai saber o que você quer. Muitas vezes, amados, nós não conseguimos pedir. Mas então, amados, nessa noite nós vamos ser sinceros e tirar toda a iniquidade para vivermos o melhor de Deus. O melhor de Deus. Amados, o que Deus tem preparado para você, você não imagina. Você não imagina. Você não imagina. Eu preciso. Eu sou muito quebrantado. Eu digo assim: Rosana falou comigo, não vai chorar, não. Mas não dá de vergonha, não. Correto, não fala isso não fala isso não. Gente, mas foi tão tremendo essa semana que eu chorei tanto. Você sabe o que eu percebi, pastor? Hoje eu sei por que você chora e quem passa dele chora. Porque é o Espírito Santo que faz você chorar pelo povo. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos. Mas não sou eu não, moça. O Espírito Santo não para de chorar. Ele não para de gemer. Então, sabe que a gente olha esse povo aqui, pastor, a gente quer que eles começam a viver o que nós começamos a viver. Porque nós decidimos largar tudo, sabe? Largar a iniquidade. Então nós estamos vivendo tantas coisas com Deus, amados. Amados, por muito tempo eu falei: não, eu estou esperando a bênção de Deus, não, mas eu não posso ser hipócrita, eu preciso falar. Amados, Deus tem me suprido em todas as coisas. Amém. Não tem me faltado. Amém. Não tem me faltado. Por isso que às vezes há lágrimas que saem do altar, sabe por quê? Porque a gente quer tanto que essa igreja pudesse viver o que nós vivemos. Santidade, sabe? Em nome de Jesus, amados. Amados, que nessa noite você saia por aquela porta com essa certeza: Deus me ama. Amém. E ponto final. Amém. Sexta-feira a gente pode vir. Sexta-feira eu falo: Tiago, acabou. Acabou. Acabou o seu tempo. Acabou as suas mentiras sobre a minha vida. Que eu não sou ninguém, que eu não vou ser nada. Acabou, que eu não vou casar. Acabou as suas mentiras. Porque como essa verdade de Deus ela está tão clara no meu coração, amados, ninguém vai te parar. Por isso, amados, em nome de Jesus, saia por aquela porta para você viver o melhor de Deus. Nessa noite você vai ter a oportunidade de colocar diante do altar de Deus, sabe o que? Não a necessidade, mas a sua iniquidade. A sua iniquidade. Só que você precisa ser sincero com Deus. Tem que ser muito. A gente fala com homens a mais lá dentro. Tem que ser muito homem para confessar, para estar nu diante de Deus. Precisa ser sincero, amados, para a gente poder encerrar. Ele fala um pouco sobre sinceridade, algo muito tremendo. Nos tempos antigos, né? As pessoas faziam aquelas estátuas de gesso. Aí, muito trabalho para fazer aquela estátua de gesso e o nariz quebrava. Ele não ia fazer outro. Ele pegava a cera, colocava no nariz. Só que ela não podia tomar sol. Ela não podia tomar sol porque a cera derretia. A palavra sincero vem de sincera, da cera. Amém? A palavra sinceridade vem dessa época
do hebraico de sincero. Amados, que nessa noite, sabe por quê? Porque quando bater o sol da justiça de Deus, vai derreter. E não se engane, amados, não se engane de você achar que você pode caminhar com o Senhor de qualquer maneira. Só existe uma maneira de caminhar com o Senhor, sabe qual? A maneira de Deus. Não existe outra. Então nessa noite, amado, seja sincero. Sabe para quê? É para você viver o melhor, é para você mesmo viver o melhor. É você e Deus, mais ninguém. Tem relacionamentos aqui que precisam ser desfeitos. Tem relacionamentos que precisam ser desfeitos. Tem relacionamentos aqui que precisam ser restaurados. É um virar para o outro e falar: olha, perdão, eu te perdoo. Você precisa fazer isso já, agora. Feche os seus olhos.